Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a gente, né, dar uma olhadinha nesse material que a gente tem para aula prática, que nós vamos, então, falar sobre os peixes cartilaginosos, tá? Aqui a gente tem, como representante de condrites, então, nós temos as raias, tá? A gente é o material que a gente possui aqui no laboratório, então temos 2 exemplares maiores de raia, tá? E temos uma outra pequenininha aqui, tá? Essa aqui. Então, a partir desses 3 exemplares é que a gente vai conversar sobre esse grupo de peixes, então, cartilaginosos, ok? Então, só lembrando, o grupo Chondrichthyes, então, né, desses peixes cartilaginosos, é constituído por dois grupos que são, o Elasmobranchi, que são os tubarões e as raias, e outro que são, então, as quimeras, não é? Lembram-se das quimeras? Tá? São os holocéfalos. Então, Elasmobranchi, raias e tubarões, e holocéfali, que é, então, as quimeras, tá? Bom, para começar, então, para a gente observar esses animais, né? A gente lembrando que a constituição desse esqueleto, então, é cartilaginoso, tá? Tanto para qualquer dos grupos, né? Seja elasmobranque ou holocéfalo, né? Mas primeiro vamos dar uma olhadinha, então, nesses cartilaginosos, então, que são elasmobranque, tá? Que são as arraias que nós temos aqui para mostrar para vocês, tá bom? Bom, começando aqui, ó, por este exemplar aqui, ó, ele tá bem completinho, tá, gente? Tá meio que endurecido por causa da que a gente faz, então, a conservação, né, anterior no formol, mas que é um material bastante conservado, tá? Então, nós temos aqui uma raia, tá, gente? Então, que vocês podem perceber esse corpo bastante achatado, tá? Olha lá. Então, bem achatado esse corpo dorso ventralmente, tá? Então, a gente mostra aqui, olha, né, que do dorso para a parte ventral, esse é um animal bastante achatado. Diferente, então, dos tubarões, que os tubarões são fusiformes, né? Tem o corpo mais alongado, somente as extremidades, então, mais afiladas, mas que o corpo é um corpo bastante robusto, tá? Diferente, então, do que a gente vê aqui nas raias, tá? Bom, outra coisa que a gente nota também, olha, são essas nadadeiras, então, modificadas, diferentes das nadadeiras peitorais que a gente vê dos tubarões, né? Enquanto as nadadeiras lá são livres, estão na lateral, aqui também estão na lateral, mas são como se fossem expansões, então, desse corpo, tá? Então, elas estão alargadas, né? Como se fossem asas mesmo, tá? Então, essas partes das nadadeiras são móveis, tá? Elas fazem essa movimentação de ondulação para que ocorra o nado, tá? Então, essa primeira aqui, nós temos então as nadadeiras peitorais, tá? Aqui, tá bom? E depois nós temos aqui, olha, as nadadeiras pélvicas, ok? Essas são as nadadeiras pélvicas. Ah, professora, e daí? Esse é um macho ou é uma fêmea? Vamos ver daqui a pouco, quando a gente for lá dar uma olhadinha, então, na parte ventral, tá? Mas, continuando aqui, olha, então temos as nadadeiras, então, que são as nadadeiras peitorais, as nadadeiras pélvicas, tá? E depois nós temos a nadadeira caudal, tá? Que é essa partezinha aqui final, ó, tá bom? E depois nós temos o quê?
Aqui, olha, outras nadadeiras aqui em cima, olha, né, que são nadadeiras dorsais, tá? Elas estão meio dobradas e estão bem mais próximas aonde? A cauda, tá? Não aqui mais centralizada, muito próxima ao dorso. Bom, olhando ainda, né, nessa parte dorsal aqui desse animal, a gente vai visualizar os olhos, então, tá, pessoal? Olha, então nós temos aqui presente os olhos, aqui e aqui também, tá? Esse primeiro parzinho aqui é o olho, e depois nós temos algumas aberturas aqui, olha, duas aberturas. Essas aberturas são os espiráculos, tá? Vou aproximar um pouquinho para ver se dá para dar uma diferenciada aí lateralmente, olha, entre o olho, tá? O olho é esse anterior, tá? E depois nós temos aqui, então, o espiráculo. Acho que nós paramos aqui, hein? Vamos continuar aqui, tá, pessoal? Ô, Carlos! Carlão! Parou aqui, eu pausei a gravação. Ele parou a câmera. O que parou? A câmera parou assim, ó, e não continuou. Aí eu tive que pausar a gravação. Tá. O que foi? Aí eu peguei, desbloqueei aqui. Aí tá entrando nessa página. Então, Sacou a internet? como é que eu faço para minimizar isso aqui? Aqui Sair mesmo. da tela cheia. É. Uhum. Uhum. Nossa, cheirinho de formal. Uhum. É essa de baixo aqui, ó. Ela tá no público formal. Tá. Aqui isso aqui é a tela cheia? Agora foi, né? Isso. Ele é meio, tem esse delayzinho mesmo. Bom, voltando, pessoal, tá? Bom, então, continuando aqui com esse exemplar, para a gente mostrar, então, né, um pouquinho melhor aqui, onde é que ficam os olhos e aqui, vou posicionar aqui, para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Não tá dando, né? Pronto. Então, nós temos aqui, tá lento, tá bem lento, né, gente? Então, ó, olhos aqui, tá? E mais atrás nós temos o
espiráculo, então, tá? Bom, continuando aqui, deixa eu só passar um pouquinho mais para cá, tá? Para ficar centralizado. O que mais a gente pode notar? Bom, se vocês perceberem também, olha, vou tentar o máximo que eu puder para ficar visível para vocês, tá, gente? Não sei se vai ser possível. Vou apontar aqui, olha. Se vocês seguirem onde a pinça está tocando, olha, vocês podem ver algumas pintinhas, tá? Que vai, então, seguindo ao longo do corpo desse animal, tá? Aqui também, olha, do mesmo lado pode ser visto, então, tá? Então, nós temos aqui a linha lateral, tá? Ela faz, olha, se vocês olharem aqui, nós temos outros pontinhos, a luz não tá ajudando muito, tá? Mas temos pontinhos aqui em volta dos olhos, tá? Aqui também, olha, como nós temos aqui também um conjunto aqui, subindo uma linha, tá? De pontilhados. Então, nós temos nesses locais, então, a linha lateral, tá? Então, a linha lateral, vocês sabem que é um órgão, então, de recepção mecano-receptora, né? Onde, então, a água vai estar em constante contato com o corpo desse animal. E é aí, então, que vai ter, então, essa pressão sobre os neuromastos, onde eles, então, enviarão a informação a respeito dessa turbulência da água, da aproximação de presas, né? Ou até mesmo de predadores também, tá? Em relação às ampolas de Lorenzin, tá? Então, ampolas de Lorenzin são especificamente encontradas mais nos tubarões, tá? Então, é mais um órgão, então, eletroreceptor e não químico, e não mecanoreceptor, como a linha lateral, tá? Então, esse é o diferencial que vai ter entre as raias e tubarões, é a presença das ampolas de Lorenzin, tá bom? Bom, nós temos, então, falamos que temos os olhos e temos aqui a abertura dos espiráculos, tá? Mas para que esses espiráculos? Esses espiráculos são para respiração? Não, não é uma narina, isso são orifícios que vão realmente ligar a parte, então, inferior, né? Vai ligar internamente as fendas branquiais, tá? Então, nós temos as fendas branquiais aqui na parte ventral, tá bom? Aqui, como a gente também já falou em aula teórica, então nós vamos encontrar, olha aqui, vamos ver se dá para abrir, uma pequenininha, duas aqui, 3 com essa abertura, 4 com essa e 5 com essa aqui, tá? Então, são 5 brânquias, enquanto nos tubarões a gente pode encontrar de 5 a 7 fendas branquiais, tá? Então, a água, esses animais, então, como eles são bentônicos, né? Muitas das vezes eles estão ali enterrados no substrato desse local, seja de água doce ou água marinha, então eles vão ficar com a parte dos olhos e, então, dos espiráculos, então, sem serem enterrados, para que a água possa penetrar aqui, né? Entrar internamente e passar pelas fendas branquiais para que seja, então, captado o oxigênio, tá? Vemos aqui as narinas, então, tá? Então, temos narinas, essas narinas podem ser usadas, então, como quimio-recepção, tá? Tal qual nos tubarões. E depois nós temos o quê? A boca, tá? Então, a boca aqui, tá? Olha lá, e falamos que essa boca, diferente dos tubarões, ela vai ter dentículos, tá, gente? Então, olha, a gente tem alguns dentículos que eu não sei se talvez vocês possam enxergar, porque são muito miudinhos, tá? Mas é como se você tivesse realmente, ó, esfregando em uma lixa,
tá? Ó. Então, é uma listinha que existe aí. Então, normalmente eles vão raspar o seu alimento, né? Comer, tem hábitos até durofágicos, que a gente diz que eles comem normalmente bivalves, né? Então, vão comer esses moluscos, então eles têm essa serrinha e ela pode realmente raspar todo esse alimento e quebrar esse alimento, tá? Logo em seguida, então, olha, se a gente acompanhar, a gente vai ver, então, a presença aqui, mais na parte terminal da cloaca, tá? Então, a gente sabe que existe uma abertura para saída de detritos alimentares, mas também em relação à reprodução, tá? Então, uma cloaca, quando a gente fala que um animal tem essa estrutura, é porque ela está relacionada às duas funções, então, seja reprodutiva ou então de excreta alimentar, tá? Aqui, então, nós temos a continuação das nadadeiras pélvicas, tá, gente? E aqui, olha lá que interessante que a gente enxerga. Então, aqui, olha, a gente pode enxergar o quê? Os claspers, tá? Esse é um clasper. Deixa eu ver se eu consigo. É uma estrutura bastante dura, tá? Até parece mesmo que tem uma cartilagem bastante firme, tá, gente? E isso aqui é que é utilizado, então, para prender a fêmea na cloaca da fêmea para que o sêmen, então, seja eliminado através daqui para dentro da cloaca da fêmea, tá? Então, portanto, esse exemplar é um machinho, tá bom? Então, é um macho, uma raia macho, tá? E que possui, então, a nadadeira, então, modificada, então, aqui em cluster, ok? Vamos mostrar aqui um pouquinho essa pequenininha também, olha. Aqui só para falar, gente, que a gente tem também representantes dentro de Elasmobranch com a pele nua, tá? Então, não vamos ter aqui presença da escama característica, né, dos Elasmobranch, tá? Dos tubarões e das raias, que são as escamas placoides, tá? Então, aqui nós temos, então, uma raia de epiderme nua, tá? Lisinha mesmo, tá, gente? Não existe nenhum tipo de escama aqui, por mais fina que seja, tá? Esse outro exemplar aqui, esse pequenininho, é uma raia viola, tá? Já é uma outra espécie, ok? Mas também que a gente vai ver as mesmas estruturas, tá? Os olhos, vamos ver os espiráculos aqui, e se a gente virar também a gente vai dar uma olhadinha e vai enxergar as narinas ali, tá? A boca também serrilhadinha, e essa, inclusive, parece que tá sorrindo para vocês, tá, gente? Ó, bem bonitinha, né? Então, aqui também vocês vão ver, então, a cloaca, tá? Presente. E aqui, essa daqui é uma fêmea, tá? Então, essa nadadeira, olha, não tem nenhuma modificação, portanto, é uma fêmeazinha. E aqui, é lógico, as duas, então, colunas, onde estão essas fendas branquiais, então, né? Tá? Aqui, olha, se a gente pode observar também, não é uma raia de ferrão, tá, gente? Tá bom? Mas que a gente pode perceber o quê? Espinhos aqui, tá? Então, tem alguns espinhos aqui mais altos, tá? Muitas vezes, essa espécie aqui também pode apresentar espinhos não só no dorso, tá? Mas os machos vão apresentar espinhos aqui na lateral das nadadeiras peitorais, tá? E aí nós temos essa aqui também, de água doce, tá, gente? Nosso maior exemplar que a gente tem aqui e que a gente pode visualizar bem, então, né, esses olhos aqui grandes e os espiráculos também, tá?
Aqui, diferente, olha, uma pele bastante grossa e recoberta de escamas bem pequenas, parecendo dentículos, tá, gente? Mas que essa daqui, então, tem as escamas placoides, que são típicas destes peixes, então, cartilaginosos, tá? Bom, aqui também, olha, se a gente der uma olhadinha mais para a parte terminal, tá? Então, nós temos também a mesma coisa, ela é bastante esférica, essa espécie, tá? Então, ela ondula totalmente essa nadadeira peitoral, tá? E nós temos a nadadeira, então, ó, pélvica mais aqui embaixo, tá? Bem mais aqui escondidinho, ó, quase que totalmente escondida, a gente, né, se olhar meio assim, pensa que só existia essa, tá? E também a presença desses espinhos aqui, então, na cauda desse animal, tá? Vou dar uma viradinha para ver se vocês enxergam melhor, olha essa carreira de espinhos aqui, tá? Não são tão grandes, tá? Esses espinhos, mas eles vão, já caíram alguns, inclusive, quebraram, né? Mas que eles vão persistir aqui ao longo dessa cauda, tá? Essa é uma raia de ferrão, tá, pessoal? Infelizmente, não temos o restinho do pedaço dela, tá? Mas, e quebrou-se literalmente aqui, olha, no finalzinho. Não sei se eu consigo fazer com que vocês visualizem, tá? Eu acredito que não vai dar, porque tá muito escurinho aqui para nós, tá? Mas ele iniciava aqui, ó, tá? Aqui tem uns 2 centímetros aqui, mais ou menos, onde ele inseria, tá? E esse ferrão normalmente está voltado, né? A ponta dele para cima, um pouquinho elevada do rabo, né? Ela fica mais ou menos assim, né? Elevadinha, tá bom? Virando para mostrar aqui a parte ventral, tá? Então, a mesma coisa, vamos ver aqui essas aberturas das narinas aqui, tá? Abrindo com quase que a abertura da boca já, tá? E aqui a boca. Olha, a boca também bem serrilhada, tá? De dentinhos serrilhados. Deixa eu elevar um pouquinho para que vocês vejam, tá? Olha, as aberturas, essa daqui não está cortada, ela é assim mesmo. E olha lá como a gente já consegue ver, eu não sei se para vocês vai ficar nítido, gente, uma pena, tá? Mas ali a gente já pode ver, olha, algumas telinhas, como se fosse uma telinha mesmo, olha, ó, tá? Alguns ossinhos, como se fosse uma peneirinha mesmo ali dentro, para que filtre mesmo, né? Qualquer partícula que entre, tá? As fendas branquiais, então, né? De cada lado, olha. Aqui. Tentar abrir um pouquinho, tá? E aqui nós temos, então, a cloaca, a nadadeira, então, pélvica, tá? E também é uma fêmea, porque não vemos nenhuma modificação em clasper aqui, tá? Uma fêmeazinha. E o restante da cauda, então, tá? Então, aqui nós temos um representante bem bonito desses peixes cartilaginosos, então. Pessoal, de peixes cartilaginosos, que a gente tinha que falar era mais isso, tá? E depois a gente volta com mais, mostrando outros peixes para vocês também, ok? Até mais.